Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Tomemos uma ou duas dessas qualidades, a fim de vermos claramente o que significa a purificação. Porque se compreendermos em relação a uma ou duas qualidades, poderemos então trabalhá-la para as demais. Tomemos a qualidade situada num estágio mais inferior e que conhecemos como cólera, ira, como esse tremendo poder que o homem desenvolve, com o qual ele luta em seu caminho através do mundo, com o qual combate e pelo qual, muitas vezes, domina toda oposição. Essa é a tremenda energia da alma que irrompe da natureza inferior e destrói o caminho do homem através de dificuldades no estágio inicial do seu crescimento, até que ele tenha aprendido a guiá-la e controlá-la. Essa energia é indisciplinada e é destrutiva por ser indisciplinada. Uma força tremenda, valiosa porque é força, embora destrutiva em suas ações, como vemos no mundo inferior. O homem, antes mesmo de penetrar no pátio externo, já modificou de alguma forma essa energia da alma, transformou-a em virtude, uma virtude muito real, e por muito tempo manteve essa virtude no mundo externo. Até então, ela aparecia com o nome de nobre indignação, de paixão contra a injustiça, de ódio contra tudo que é injusto ou cruel. Esse homem prestou bons serviços no mundo exterior, sob muitas formas de energia destrutiva, porque, antes ainda de chegar ao pátio externo, esteve trabalhando no mundo. Quando via a crueldade com que eram tratados os fracos, sua cólera se insurgia contra isso. Quando uma injustiça era perpetrada por um tirano, levantava-se contra ela, indignado. Aprendera, enquanto praticava essa virtude, a depurá-la de toda impureza. A cólera que sentira no início da sua vida era cólera por si próprio. Irava-se quando sofria uma injúria. Reagia no mesmo tom quando alguém o atingia. Mas de há muito dominara a ira simplesmente bruta da sua natureza inferior. A ira que se defende de uma afronta através da energia destrutiva e retribui o mal com o mal e o ódio com o ódio. Aprendera até certo ponto a transformar em si aquela energia colérica, purificando-a muitíssimo em relação ao elemento pessoal, e aprendera a indignar-se menos quando ele próprio era injuriado do que quando uma outra pessoa sofria essa injúria. Dessa forma, usara a cólera superior para dominar a inferior, a paixão mais nobre para aniquilar a paixão animal da sua vida inferior. Lembre-se de que ele era um homem de que há muito reconhecera que o serviço era um dever e que uma das formas de serviço era a de exterminar os opressores e afastar os que estivessem infligindo sofrimento. Porém, na atmosfera mais calma do pátio externo, iluminada pelos raios da absoluta compaixão que chegam cintilantes do Santo dos Santos, não há lugar para qualquer tipo de cólera, embora essa cólera seja depurada de antagonismo pessoal. O aspirante àquela altura deve aprender que os que se comportam de modo errôneo também são seus irmãos e sofrem mais em suas ações injustas do que seus semelhantes pelo mal que eles lhes possam fazer. Deve aprender que aquela nobre indignação que sente
que aquela paixão contra a injustiça não é a característica da alma que se esforça em direção do divino. A vida divina ama todos os filhos que envia a este mundo, seja qual for sua posição, seja qual for o grau de sua evolução, por muito inferior que seja, porque o amor do divino, de onde tudo emana, nada tem fora de si próprio. A vida divina é o âmago de tudo o que existe, e Deus está presente tanto no coração do malfeitor como no coração do santo. No pátio externo, o divino deve ser reconhecido, não importando quão espessos sejam os véus que o escondem, pois ali os olhos do espírito abrir-se-ão e não haverá véus entre ele e o eu dos outros homens. Portanto, aquela nobre indignação tem que ser depurada de tudo quanto seja cólera e transformada numa energia que nada marginaliza do seu âmbito auxiliador, amparando tanto o tirano como o escravo e encerrando no mesmo abraço tanto o opressor como o oprimido, porque os salvadores dos homens não fazem acepção entre os que eles devem servir. Seu serviço não conhece limitações. Os que são servidores de todos não odeiam ninguém no universo. O que antes era cólera tornou-se, pela purificação, proteção aos fracos, oposição impessoal aos grandes males, justiça perfeita para todos. E o que fez com a cólera deve fazer com o amor. O amor começa a manifestar-se na alma sob seu aspecto mais pobre, sob seu aspecto inferior, quando ela começa a progredir. Talvez sob o aspecto que só conhece a procura exterior do outro e que, em sua autossatisfação, nem mesmo se preocupa com o que acontece àquela que amou. Quando a alma se faz mais elevada, o amor transforma seu aspecto, faz-se mais nobre, menos egoísta, menos pessoal, até ligar-se aos elementos superiores do bem-amado, em vez de ligar-se ao invólucro externo. O amor que era sensual torna-se moralizado e purificado. Esse amor deve fazer-se ainda mais puro quando o candidato entrar no pátio externo do templo. O candidato deve levar consigo o amor que perdeu seu exclusivismo. É o amor que deve manter seu fogo sempre ardendo, mais aquecido, mas esse calor deve espalhar-se cada vez mais amplamente e estar depurado de tudo quanto se refere à natureza inferior. Isso significa que o amor, dirigindo-se a outros, procurará constantemente saber quanto poderá dar aos outros e não quanto poderá receber deles. Esse é o amor que se irá tornando gradualmente divino em sua essência, espalhando-se na medida em que for necessário, mais do que na riqueza da retribuição. Enquanto a alma se esforça por se purificar, tem de passar por provas que lhe serão aplicadas durante todo o processo que ela está vivendo. Quando trabalha usando sua energia a fim de realizar algum serviço, leva para esse serviço a espada de Turiel, a espada da ausência de personalismo, e responde ao seu toque. Quando sua energia se dirige para realizar alguma coisa que a alma reconhece como boa, se, ao testar essa ação e seu motivo para empreendê-la, descobre que o eu está sutilmente mesclado com essa energia que está buscando menos o êxito do trabalho do que o sucesso de quem o faz, se lhe acontece que, ao ver esse mesmo trabalho realizado por outro, sente certo desapontamento mesclado ao cálice de sua satisfação ao ver realizado o trabalho que pretendia fosse seu, então sabe que o personalismo ainda está presente. Se ele fosse o que deveria ser, a alma só se preocuparia com o êxito do serviço, e não com o ter contribuído pessoalmente para esse êxito. Se perceber que quando há fracasso pessoal ainda sente a nota de desapontamento, algo que por um momento obscurece sua paz e sua serenidade, então a alma compreende que ainda há uma parte de personalismo
que precisa ser eliminada, e põe-se ao trabalho de livrar-se daquela fraqueza e de afastar aquela sombra dos olhos da alma. Pode ser que ela descubra, ao medir e testar a natureza do seu amor, que ali existem uma certa tibieza, um leve tom de desencanto, sempre que aqueles aos quais serviu com nobreza e amou grandemente permanecem indiferentes ao que ela lhes deu, que o fluxo externo do amor esteja inclinado a retrair-se, cessando o seu curso, porque aqueles a quem ama não retribuem com amor. Então, aquela alma, tão severa consigo mesma e tão compassiva para com todas as outras almas, sabe que ainda está trabalhando por alguma coisa para si própria e não encontra sua mais alta alegria na simples glória de servir. Então, dedica-se novamente ao trabalho para purificar aquela parte de personalismo que ainda permanece ali, até que o amor flua para o exterior, jamais desejando saber se há ali uma resposta, porque a alma sabe que a necessidade de amor é mais premente onde não há resposta ao amor, e sabe que as almas mais necessitadas de receber amor são as que não retribuem de modo nenhum ao amor que as auxilia. Dessa forma, a alma trabalha de maneira deliberada para evoluir. Deliberadamente trabalha para si mesma, purificando sempre sua natureza inferior com incansável esforço e incessante exigência. Está sempre de olhos fitos naqueles que já atingiram a meta, sem olhar para baixo, para os que ainda estão apenas subindo para o pátio externo. Não pode repousar nem por um momento, não pode estar jamais satisfeita enquanto não se vir chegando cada vez mais perto da sua meta, até que exista dentro de si menos oposição para dar passagem à luz que vem dos sagrados, que se tornaram divinos. No pátio externo, as tentações dos homens dirigem-se às suas virtudes, não aos seus vícios. Tentações sutis, que aparecem como anjos de luz, assaltam sua natureza, vêm através do que é elevado, mais nobre neles, que já passaram pelo ponto em que o vício poderia compuscar-los ou tentá-los, e só através da máscara da virtude é que a ilusão poderia induzi-los, extraviando-os. Por isso é que aquelas almas aprendem a ser tão severas consigo mesmas, por isso é que são tão exigentes no que desejam de si próprias. Sabem muito bem, por suas próprias faltas e pelas dos seus semelhantes, que as virtudes, cuja perfeição é difícil de se obter no mundo inferior, são facílimas para os que já se encontram no pátio externo. Elas são, por assim dizer, roubadas pelo inimigo, a fim de que aquelas almas recaiam em tentação. As almas aprendem assim que a única segurança consiste em viverem iluminadas pela luz do eu superior. Por essa razão, compreendem que não devem atrever-se a postar-se ante a porta do templo até que a luz brilhe radiante dentro delas. Por isso, elas se esforçam continuamente por se tornarem inteiramente translúcidas. Como ousariam expor-se à luz que ofusca olhos impuros pela intensidade de seus raios, que torna cheio de imperfeições o que chamamos virtude, para a qual a beleza terrena é fealdade e vulgaridade? Como ousariam entrar no templo sob o olhar vigilante do Mestre, com a sua alma nua em sua presença? Como se atreveriam a permanecer ali, se no coração ainda há nódoa de imperfeição, e olhando dentro desse coração, ele encontraria máculas que ofendem a pureza do seu olhar? Destarte, acontece que no pátio externo, as coisas que são dolorosas no mundo exterior se transformam em alegrias, e o sofrimento que purifica é o amigo bem recebido. O modelo de todos os yogis, aquele que dizem ser ele próprio o grande yogi, o mestre e patrono de todos, está sempre em terreno ardente, e as chamas cercam sempre sua presença, consumindo tudo o que tocam.
porque no coração daqueles que estão no pátio externo ainda há lugares ocultos onde a luz não chegou, e a purificação final, pouco antes que eles entrem no templo, vem das chamas vivas do próprio Senhor. Elas queimam tudo que se embosca e se oculta no mais recôndito do coração daquele que vai ser um discípulo, que se entregou ao Senhor e nada busca ocultar. Naquele poderoso solo ardente, defronte à porta do templo, jazem as chamas através das quais todos devem passar antes que essa porta se lhes abra. Além do fogo e no seu bojo, a figura do grande Yogi é vista, e é dele que as chamas se estendem, recebendo o seu poder purificador da glória de seus pés. É dele, do grande Guru, que vem a purificação final ao discípulo. Então, o discípulo entra pela porta que o encerrará para sempre, separando-o de todos os interesses do mundo inferior, menos o de servir, que o separará de todos os desejos humanos, menos o de trabalhar pela redenção da humanidade. Nada permanece ali que consiga atraí-lo, porque ele viu a face do Senhor, e diante dela todas as luzes se obscurecem. Abre colchete. Ituriel, o anjo que no paraíso perdido de Milton era encarregado de procurar Satã, que entrara no paraíso. O anjo estava armado de uma espada, cujo toque mais leve revelava o embusteiro. Nota do tradutor. Fecha colchete. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.